Então, tá bom, gente. Então, a leitura do estudo de hoje, nós vamos falar de Mateus 5:7, né? É do livro Palavras de Vida Eterna, né? É o capítulo 69, na mediunidade de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Mateus 5:7. Na luz da compaixão. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e os sarcasmos, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como uma cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida, e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e achará nos outros a misericórdia para contigo. Emmanuel. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos, acalentar nossos corações e rogar ao nosso Mestre amado Jesus, a equipe espiritual que nos auxilia sempre e esses que nos ajudam nessa atividade do Evangelho de Emmanuel por Mateus. Que possamos estar tranquilos, com as mentes bem receptivas, para melhor aproveitar esse momento. E que em nossos lares sejam cobertos de energias de paz e amor, para que nada atrapalhe a nossa gravação, o nosso estudo de hoje. E que nós possamos sair muito melhor do que aqui chegamos. Hoje e sempre. Que assim seja. Diego, o nosso companheiro aqui está com fome mesmo, né? Além da leitura, ele fez a prece, mas a prece final fica contigo. Eu gostaria só de informar que alguns retornos que a gente está tendo do grupo, algumas pessoas entraram no meu zap privativo, falaram que o grupo tem ajudado muito, né? Apesar o grupo é muito silencioso, né? E tem ajudado ela mesmo nesse momento de isolamento, que ela tem feito as consultas com psiquiatra, mas não estava surtindo tanto efeito. E que após entrar no grupo, ela está tendo mais harmonia, né? Está conseguindo ter um dia mais tranquilo e só agradecendo, né? Por tudo. A gente até está colocando mais mensagens de reflexão, né? Mensagem em áudio no grupo, e essas pessoas estão compartilhando essas mensagens com outras pessoas que estão em dificuldade. E aí, a minha colega esqueceu de compartilhar um dia, a amiga dela falou assim, não, pelo amor de Deus, não esqueça de me enviar as mensagens, porque está me fazendo muito bem. Aí eu fui, dei um toque, falei assim, agora você pode compartilhar o link. Agora o pessoal está entrando no grupo, né? O grupo se mantém 40 pessoas, que alguns saem, outros entram, isso é normal, é natural, né? Mas é muita energia boa. O Tiago, foram várias pessoas essa semana me falando da mesma situação, né? Tá compartilhando os áudios, né? E aí as pessoas têm gostado, aí depois que gosta, ela manda o link, né? Outra pessoa falou a mesma coisa. Então, a espiritualidade está trabalhando nesses corações, né? Trabalho no bem nunca é em vão, né? Só isso, amiga. A palavra é sua.
Primeiramente, a gente quer agradecer a Deus por essa oportunidade e que os bons espíritos possam envolver a todos nós, e principalmente aqueles que vão também nos ouvir, para que a energia que aqui nós estamos sentindo nesse instante possa ficar impregnado, né, no vídeo, no áudio, para que as mesmas sensações elas perdurem para aqueles que, de alguma forma, assim como a gente, necessitam, né, desse fortalecimento interior para vencer essas expectativas, né? Essas pequenas provas ao longo da nossa vida. O tema ele é muito interessante, Beato, porque parece que há uma conexão muito grande entre vários grupos, né? E essa rede espiritual, onde com certeza quem organiza tudo isso são os nossos grandes mentores, para que chegue a atender às necessidades de cada um. Nosso estudo, por exemplo, dia de sábado, né, vocês também estão convidados, até falei com o Diego, caso ele tivesse a agenda um pouco mais livre para participar. É óbvio que a gente vai ajustando também o nosso tempo, né? Porque a gente também tem questões sociais, né, de grande responsabilidade que a gente tem que atuar. Mas eu citei o estudo de sábado nosso, porque ele vai junto com o tema. E às vezes, por exemplo, a gente não se dá conta do que representa essa passagem de Jesus quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. Nós estamos estudando praticamente desde quando surgiu a pandemia, 4, 5 meses, né? Já estamos indo para o quase 7º mês. Mas desde que o estudo, a gente plantou essa semente, criou essa raiz um pouco mais sólida, nós vemos uma melhora de todos. Então, todos nós, de alguma forma, sofremos o impacto da mídia, né? Do medo, do receio do futuro, o que poderá vir no porvir, nessa nossa convivência e nesse caos aparente. Porque nós sabemos de antemão que nada foge das mãos do nosso divino Criador. E que não há crise que não tenha superação. Esse é o nosso primeiro ponto em que nós precisamos colocar ali o raciocínio e ter essa certeza. Em nenhuma época da humanidade a gente teve tantas coisas se comparado a outras pandemias que aconteceram. Pandemias que demoraram séculos. Nós estamos falando de séculos. O que difere daquele povo antigo com o povo de hoje? Força. Nós nos permitimos fragilizar por pequenas coisas. Imaginemos o projeto de Moisés libertando os hebreus do Egito. Água, frio, calor, tempestade, rocha andando sobre rocha, sobre animais, risco de morte a todo instante. Lembremos, por exemplo, das tribulações de Paulo. Se hoje nós estamos aqui estudando o Evangelho, a árvore do Evangelho se deve à divulgação de Paulo. Vejamos aí algo importante. Paulo, como Saulo, um homem antigo, e vemos Paulo sensibilizado com a força do Evangelho, utilizando-se agora da misericórdia para com aqueles que falhavam, enquanto antes ele, como Saulo, aplicava uma lei rígida até o apedrejamento de pessoas e perseguindo cristãos. Vejamos o que Paulo, na mansidão, conseguiu realizar na sua introspecção, no seu momento íntimo, com um projeto que nós deveríamos colocar como prioridade, que era o seu grande sonho. E qual era o seu sonho? Permitir com que o Cristo crescesse nele.
para que Cristo vivesse nele. E daí conseguiu realizar o que nós chamamos hoje de carta magna do Evangelho, da divulgação. Paulo é o divulgador do Evangelho. E o Cristo, ele é o exemplificador da mensagem, de como se fazer. E aí, nesse período, vejamos bem, nós ficamos estudando 5, 6, 7 meses ao longo dessas quarta-feiras, ao longo dos sábados, e há uma coisa que ela vai convergindo, que não tem como você separar. Nós ficamos estudando esses meses a pensar como nós conseguiríamos manter 3 aspectos de sentimentos: fé, esperança e caridade, como nós já relatamos aqui nos estudos anteriores. E todas as vezes que a gente amplificava o estudo, né, ou seja, a gente ia em outras leituras, a gente retornava novamente para uma base. É como se a gente mergulhasse em vários outros escritos, fizesse uma reflexão exterior e novamente nós voltássemos para o interior e observássemos misericórdia. Por exemplo, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 19, como nós já afirmamos, daqui para frente não conseguirá vencer quem não tem fé. Daqui para frente, se a fé, em épocas remotas, norteou o passo de pequenos homens que despertaram multidões, hoje, aquele que tem fé conseguirá despertar a si mesmo. Porque o nosso trabalho é despertar a nós. Né? Na mesma tese junguiana, de quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Quem olha para fora nas letras do Evangelho reflete, mas quem olha para dentro e coloca em prática o Evangelho na observação, na análise de si mesmo, evangeliza-se. E nós precisamos nos evangelizar. E evangelizar é exercitar de um modo reflexivo as diretrizes de Jesus, buscando ajustar não mais o próximo, que é de costumeiro, mas sim a nós. E aí teremos uma consequência, que é o que todos nós almejamos, que é preservar a nossa saúde mental, que é preservar a nossa saúde física, que é manter as nossas sintonias com os bons espíritos. E nos esforçando para manter a sintonia com os bons espíritos, nós teremos uma consequência em torno da nossa vida. Seremos pessoas mais felizes, seremos pessoas mais alegres, mergulharemos nos nossos sofrimentos, nos nossos conflitos, em nossas ansiedades, em nossas tristezas. Compreenderemos essas necessidades como uma oportunidade de conseguir vencer a si mesmo, como etapas para que a gente consiga, então, novas emoções. E partindo desse princípio, nós conseguiremos, então, preservar a esperança. Nós conseguiremos, então, preservar a nossa fé e teremos como vivência a caridade. E nessas expectativas, que é o nosso foco, ou seja, nós queremos ser um espírito iluminado, nós queremos ser um espírito equilibrado, precisaremos então ajustar os nossos pensamentos, que é uma das características muito claras. O pensamento vinculado à misericórdia nos leva à paciência. O pensamento levado à misericórdia não leva ao julgamento ao outro. Vejamos que nos outros estudos eu até citei Hamed, do livro Renovando a Atitude, que também vai falar de misericórdia. Ele começa o livro
a falar sobre a tua medida. E ele vai citar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, percebemos assim nesse instante como as coisas elas se ampliam, elas vão convergindo para uma ciência evangélica. Para que a gente consiga, então, lidar com as nossas projeções. Vejamos que o texto ele nos fala muita coisa sobre isso. E Emmanuel nos diz, se a sua mente ela está em sombra, da mesma visão de Jesus, tudo que você vai ver no próximo é sombra. Então você julga o próximo. Se a tua mente ela está na rigidez da sombra, você vai querer o quê? Você vai querer regimentar o outro dentro dos seus padrões de verdade. Isso é julgamento. E automaticamente você não deixa de ser misericordioso. Por quê? Porque cada um tem um processo de evolução, cada um tem um tempo. E normalmente, quando nós projetamos a sombra, nós queremos aniquilar a sombra que nós não aceitamos na gente. Por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, os conflitos da sexualidade. Vai mergulhando na sexualidade, vai passando pela política, vai passando pela padronização da vestimenta, vai passando pela padronização de felicidade, é tudo vinculado. Então, se eu carrego a sombra da sexualidade, quando eu vejo alguém diferente da minha opção sexual, eu quero julgar um indivíduo e negá-lo. Então, eu quero regimentar a conduta do outro. Só que o outro é o outro, você é você. Quando, então, eu tenho o meu orgulho que está padronizado de que ser feliz é ter os padrões de riqueza, de poder, todas as vezes que eu vejo no outro esses padrões, eu sinto a inveja. E eu acabo a julgar que aquele poderio econômico ele sempre está atrelado a uma corrupção. Está vendo como é que é profundo? Se eu tenho um padrão de verdade, eu persigo aqueles que pensam diferente de mim. Por quê? Eu estou vivendo em constante julgamento. E aí que está a grande questão. No processo evolucionista do indivíduo, nós nos enxergamos no outro. E aí é preciso, imperioso, que a gente cristalize a nossa mente com a mensagem cristã, porque ela não é permanente sobre um ponto de vista. Ela não é rígida. Por exemplo, quando nós encontramos Jesus no seu arquétipo, se podemos assim dizer, de espírito evoluído dentro dos seus padrões, todas as vezes então que ele encontrava com alguém, ele conseguia olhar as sombras do outro, projetando-lhe luz. Por exemplo, quando ele encontra com um jovem rico, ele não julga o jovem rico e nem julga a riqueza como algo ruim. Mas sim ele consegue entrar na intimidade daquele jovem rico e diz-lhe sobre a avareza. Largue isso tudo que tem e segue-me. Mas ele não falou isso para todo mundo. Até porque inúmeras pessoas de poderio econômico na época seguiu. Ele não condenou o dinheiro, mas aquele jovem rico tinha um problema do dinheiro. Então ele diz, largue tudo que tem e segue-me. Para Maria de Magdala, por exemplo, que tinha um complexo, a dificuldade da sexualidade, ele não o condena. Ele não a condena. Mas ele consegue entender os processos que a envolvia. Então, com certeza, ele via o seu passado, o passado de Maria de Magdala, compreendia o conflito, e para ela, ele diz absolutamente nada. Apenas fita com seus olhos e diz, ainda terei a sua vida, mas não hoje. Quem pega o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, percebe essa profunda clareza de Jesus. Porque há momentos em que você não precisa dizer nada.
Então, Jesus tem esse padrão psicológico desenvolvido, perfeito, que nós precisamos, então, também desenvolver para conseguir entender. Porque, vejamos, essa questão, ela adentra no campo social, no campo da nossa família, na lida com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, na casa espírita. E a posteriori, nós vemos que Maria, então, vai de encontro a Jesus e naquele momento ele pede a vida dela. Mas quem faz o processo de transformação é ela. E vejamos, para Zaqueu, ele não diz nada. Ele está, então, no meio do povo. E Zaqueu vai de encontro a ele, tem um impulso de dizer, Senhor, se eu lesei alguém, que eu devolva 3, 4, 5 vezes mais. Tinha aquele influxo de reparação. Mas foi Zaqueu que foi de encontro a Jesus, não Jesus de encontro a ele. E vejamos, Jesus, sem condicionar as suas expectativas de equilíbrio, de paz, com o povo na época, ele diz, Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Percebe como o julgamento ele nos prende? Porque se fosse nós, nesse momento, nós não aceitaríamos a reparação de Zaqueu. Nós estaríamos, então, condicionando o nosso estado de equilíbrio nas mãos dos outros em volta. Porque ele é um homem de má vida, ele é um publicano, então eu não posso dormir na casa dele. Mas os espíritos, eles não estão preocupados com isso, e nem Jesus. Porque eles sabem que o passado é o passado, e quando o indivíduo se arrepende e muda e quer reparar, abre-se-lhe a porta. É por essa razão que nós precisamos, então, entender essa questão do julgamento, porque ele é muito atávico em nós. Nós trazemos isso nas nossas experiências. Nós somos 0,80. Daqui entra, daqui não entra. E no mundo dos espíritos, isso não existe. Existe um caminho que cada um vai fazendo. E essa resposta, ela está no livro dos espíritos. Nós não nascemos para fazer o mal. Alguns espíritos, então, começam a fazer o mal pelas suas escolhas. Outros não. E aí nós precisamos estudar essa inteligência para que o nosso julgamento não entrave o nosso progresso. Porque, segundo na visão psicológica de Hamed, a nossa predisposição de julgar é para que naquele momento em que há o julgamento, a gente faça uma pergunta na gente. O que me incomoda naquele indivíduo que eu tenho mal resolvido em mim? Estando mal resolvido em mim, aquilo nele vive em mim. E se me incomoda, eu preciso trabalhar isso em mim para que eu progrida. Então, se a gente olhar um indivíduo na rua, possivelmente se colocarmos 4 pessoas ou 5 pessoas, cada um vai ter uma observação na maneira que ele fala, na maneira como ele veste, na maneira como ele pensa. Mas se vemos Jesus olhando esse indivíduo, ele vai enxergar nesse indivíduo luz. Por quê? Porque ele é luz. Ele não carrega sombra. Ele consegue perceber a sombra no indivíduo, mas também os aspectos e o projeto de iluminação. Então, ele foca na virtude e não na sombra. Nós focamos na sombra, ofuscando a luz. Olha. E isso nós impomos até mesmo com a mensagem cristã. Nas outras religiões, vai para o inferno, está endemoniado. Na visão espírita, nós falamos, está pelo processo de obsessão. Mas quem pode julgar? É comum percebermos os indivíduos chegando na casa espírita e a gente definir que o indivíduo está obsediado. Será? O que é obsessão? Obsessão é quando um espírito vai tolir a vontade do outro. Mas quando essa vontade ela não é tolhida, o que é?
É obsessão? E às vezes, quando os indivíduos pensam diferente da gente, e aí nós vemos isso. O indivíduo, então, está atrelado pela preguiça, pela malquerência, mas está dentro da instituição. Aí aquele começa a trabalhar, ó, está trabalhando em prol da vaidade, está querendo aparecer, está querendo dominar. Isso ocorre. Porque aquele círculo espiritual, ele está vinculado às pessoas que estão em sombras. Então, é preciso a gente desenvolver uma série de estudos para que a gente possa entender. Para que a gente não entre na questão do julgamento para entravar o nosso progresso. Esse é um ponto. Quanto mais eu julgo a conduta do outro, menos eu observo a minha. E não observando a minha vida fica naquela zona. Embora, né, igual no desenho do Diego aí, acho que é uma cachoeira aí do lado, né, esteja jorrando luz do universo, não é? Na casa espírita, na sua casa, etc. E o outro indivíduo está mergulhado no pântano. Não necessariamente ele precisa estar lá dentro do Amazonas, no Pantanal, junto com os jacarés. Ele vive na cidade, num pântano. Da mesma maneira que o indivíduo pode estar com um pântano exterior, bebendo da água límpida e sendo luz. Me fez recordar de José Grosso, quem sabe ele está aí junto com a gente, né? Quando ele diz assim, há muitas sombras no mundo, seja você a luz. E a luz, vejamos bem, no aspecto de uma vela, como diz Emmanuel, ela ilumina o ambiente todo quando está na escuridão. Mas basta um assopro e ela se derruba. Então é preciso que a gente mantenha a vigilância nesse aspecto. Então o julgamento, ele vai muito mais além daquilo que a gente possa entender sobre misericórdia. Olha aí, ó, quanto tempo a gente está falando sobre isso. Quando você é misericordioso, então você não vai julgar. Porque vejamos bem, há o julgamento nosso para com o outro, então entrava o progresso. Há o julgamento do outro que não aceita aquilo que nós precisamos realizar. Então, se você condiciona o seu equilíbrio na mão do outro, você também não progride. Olha que loucura. Então, é preciso que você tenha força para conseguir desenvolver o discernimento quando o julgamento está se fazendo parte de você. Porque isso é um processo atávico. Isso acontece automatizado. Me recordo quando nós fomos, por exemplo, para a Alemanha, e aí na Alemanha existem várias culturas, né? Do Oriente, etc. E minha esposa, por exemplo, ela costuma usar uma roupa brasileira, e as mulheres usam burca. Não as alemãs, claro. Mas aí quando a gente passava na rua, e quando a minha esposa estava com uma roupa diferente, as mulheres olhavam automaticamente para ela. Porque estava com essa parte aqui aberta. E aí um olhava, outro olhava, e a gente falava assim, você está vendo? Aqui é o Oriente, né? Lá das Arábias, com todo respeito a eles. Mas no julgamento delas como verdade, ser mulher é preciso então estar totalmente vestida. Então aquela que não se veste comigo, igual a mim, ela está em erro. Enquanto a roupagem exterior, absolutamente para o plano espiritual, não quer dizer nada. Embora as nossas escolhas, elas refletem muito da gente, a nossa maneira de vestir. Mas não estão condicionando ao nosso estado de equilíbrio, de paz. Mas é óbvio que quando também nós estamos em um estado de desequilíbrio, as nossas partes externas, elas também caracterizam a nossa intimidade de alguma forma. Então vejamos, nós vivemos dentro dessa cultura de julgamento. Então ela é automática. O que nós precisamos então é iluminar a consciência. Iluminando a consciência, quando o automatismo vem, o nosso consciente, que ele está sendo estudado, nós estamos estudando como aqui. A partir do momento, por exemplo, que a gente difundiu esse estudo e continuamos a estudar
ao longo desses 7 meses esse tema, nós começamos a perceber o quanto nós julgávamos. O outro, desculpe, sem essa perspectiva de analisar a si. Ou seja, quando nós estávamos na conversa na padaria, nós percebemos aonde estava o nosso olhar. Enquanto uma grande maioria se atentava a quem tinha uma vestimenta, eu me atentava a um outro tipo de julgamento em outro indivíduo. É um reflexo da gente. E às vezes a pessoa falava assim, mas você não viu? Eu falei, viu o quê? São esses automatismos. E aí a gente derruba o indivíduo, e a gente pergunta assim, se é a pessoa que está assim ou se ela está falando assado, qual a parte dela que vive você? Aí a pessoa desmonta. É por isso que a gente consegue, por exemplo, na figura psicológica de Jesus, saber quem é o indivíduo em essência, principalmente naquilo que ele fala. A boca fala o que está cheio o coração. Então, se na sua vida há sempre um julgamento em torno dos políticos que são ladrões, talvez o roubo está em você. Porque se são os políticos que roubam, então por que te incomoda tanto? Vejamos. Aí a gente está generalizando, nós estamos falando tudo. Porque aí é preciso que você entenda o seguinte, ou algum período da sua vida você roubou, nessa existência, está mal resolvido, e por isso aquilo ali mexe lá dentro com você e você faz a projeção, ou isso foi em outra existência. Olha, percebe? E aquilo ali está entravado na sua memória. Então ela vem, você tem a revolta daquele aspecto que está ali, que você está vendo, e você tem um conflito. Por isso está escrito que é preciso ter misericórdia. Porque você sendo misericordioso com quem comete o crime, você vai sendo misericordioso contigo, você vai facultar o progresso, você vai perceber a consequência do roubo. Como, por exemplo, para nós brasileiros. Cada nação tem o seu problema. Qual o problema do Brasil? Corrupção. Olha, vejamos na análise de Emmanuel. Todos os indivíduos atraem os seus governantes pela psicosfera que emite. Olha, então vejamos. Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós não vamos entrar na situação da política, mas ela serve para a nossa análise. A partir do momento que a gente sofre a expiação da corrupção, porque todos nós estamos sofrendo isso, não há hospitais para todo mundo, não há água encanada para todo mundo, não há trabalho para todo mundo, são frutos de corrupção. Automaticamente, quando a gente sofre aquilo ali, a gente entende, o nosso magnetismo, então, ele vai modificando a nossa maneira de pensar e hoje nós estamos disciplinando essa realidade. Um exemplo claro, pelo menos aqui é que tem acontecido muito. O brasileiro não está mais aceitando o jeitinho. Vamos deixar o jeitinho de lado? Vamos fazer o correto? Porque a gente já sabe aonde que deu. Então, o esboço da corrupção chegou até nós, independente de quem está no poder. E automaticamente nós vamos, então, expelindo. E aí nós pegamos a tese do Emmanuel para comprovar isso. Se nós julgamos e batendo ponto sem modificar o nosso interior, o que vai acontecer? Nós iremos atrair os governantes com essa característica. Então, há uma linha de escrita, mas também há uma linha de escolha da população. Se a população não deseja trabalho, ela vai escolher o quê? Populistas. Olha aí como é que vai. Olha onde o Espiritismo vai nos esclarecendo. Quanto mais ele vai trabalhando a sua liberdade individual, mais a nação vai dando, então, liberdade. Vai tendo-se liberdade, como nós vemos outras nações que se tem liberdade de escolhas, porque cresceram como cidadãos de sociedade. E aí nós temos dentro do aspecto da nossa bandeira, que eu costumo sempre repetir. Por que na bandeira do Brasil tem ordem e progresso? Porque é preciso ter ordem nos nossos sentimentos e progresso. Por que na nossa bandeira capixaba tem trabalho e confia? Nós somos um povo trabalhador.
A nossa mão de obra, ela é qualificada. Nós queremos trabalho. É uma característica do capixaba. Trabalha e confia em Deus. Então, tudo isso está aliado, olha só, à misericórdia. Então, mais 30 segundos, Diego? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, porque aí, vejamos, ela entra dentro daquela linha que nós falamos de transformação da sociedade, do indivíduo na relação com o outro, do indivíduo com ele mesmo, com o indivíduo com a família, e aí vai se transformando a nação. E aí nós vamos perceber algo importante, porque essa projeção, né, em torno do indivíduo, ela deve facultar na gente observação de nós mesmos. E a partir do momento em que você consegue trabalhar a sua sombra, você consegue acolher o outro. Por isso que Emmanuel está colocando um texto ali. Para aqueles que roubam, não adianta arrancar o braço, porque o problema não está no braço. O problema está nos aspectos morais da pessoa. É por isso que a pena de morte não resolveu o problema da violência na sociedade. É por isso que a eutanásia não resolveu o problema da doença. É por isso que o aborto não resolve os problemas familiares. Olha aí por onde que a gente está indo. E aí, nós vamos entender como a gente conseguir, então, chegar ao nível de misericórdia. Aí é preciso se arvorar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Você vê bem que a estrutura nos textos do Emmanuel, ele vai nos fazer aquela referência, por exemplo, na questão 887 novamente, como a gente já citou em outros momentos, é a questão 886. É como Jesus, como é a característica da caridade como pensava Jesus. Ou seja, Kardec ele quer extrair nessa essência, que é benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgências para com as faltas alheias. Ou seja, se você é julgador, então você não é indulgente. Se você não é indulgente, você não consegue ter caridade. Se você não consegue ter caridade e não é indulgente, você não consegue perdoar as ofensas. Olha, isso é uma trilogia. E óbvio, se você não tem caridade, você não tem fé. Se você não perdoa, você não consegue ter esperança. É tudo amarrado. É tudo amarrado. E aí você vê o seguinte, na questão 887, que vai junto com o tema, Kardec faz a pergunta, mas veja, Jesus Cristo também disse, amai os vossos inimigos. Todo mundo grava 886, né? Mas eu acho a 887 muito importante, porque às vezes nós entendemos o mal de uma forma equivocada, em que a gente entra numa estrutura psicológica permissiva. E aí, eu cito aqui uma referência do livro, se eu não me engano, Caminho, Verdade e Vida. Não, Estude e Viva. Estude e Viva. Ou seja, olha que interessante. Estude e viva. Então, quem não estuda, não vive. E aí, lá, existe uma mensagem de Emmanuel e de André Luiz, o perdão em nós. É fantástico, Beato. Depois você pega esse texto que vai junto com o tema, e no final, na outra página, uma página do Emmanuel e outra página do André Luiz. Eu fiquei 1 ano fazendo a palestra sobre esse tema. E depois ainda, eu mandei para Hélio Tinoco. Falei, Hélio, você fez uma palestra sobre perdão? Olha esse texto aqui. Hélio fez seminário 1 ano inteiro com esse texto. E lá na última página, o André Luiz vai se reportar algumas questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho, como nós devemos lidar com o mal. E aí, na questão 887, que amarra a situação, Kardec quer saber sobre isso. Ele diz assim, mas o Cristo disse, amar os vossos inimigos. Mas amar os vossos inimigos não é contrário a uma lei natural? Já que o inimigo não quebra um laço de confiança, então como é que você vai amá-lo? Aí os espíritos vão responder. Vão dizer, amar o inimigo não é aquela ternura que você tem, aquela paixão que você tem com o amigo. Não é isso que o Cristo quis dizer. Mas sim que quando há o mal, você paga o mal com o bem.
Porque se há uma destruição da confiança, não tem laço magnético. O fluido, ele é deletério. Porque o indivíduo cometeu um crime, te lesou. Mas você vai precisar aprender e conviver com aquele aspecto. E isso é um desafio muito grande. E aí entra no texto do Emmanuel. Com o criminoso, você faz o bem. Mas é o bem equilibrado, não o bem permissivo, porque você sabe que o indivíduo tem aquela imperfeição e comete aqueles crimes, e é falta de amor contigo mesmo se você permite que o mal dele zoneie a sua vida. E se você julga constantemente o crime que ele cometeu, você entra na rigidez. E aí vocês dois estarão ligados à parte magnética, aí cai o perdão. E aí olha só como é que é interessante. Porque, Emmanuel, todo esse texto que você me passou, Miriam, ele vai falar sobre isso. Ou seja, se alguém destruiu a sua confiança, pague com bem. Se alguém trouxe ironia para contigo, pague com bem. Se alguém criou a indiferença, pague com bem. Ele vai reportando isso em vários momentos, em vários livros. E aí vejamos bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, Kardec, eu botei aqui para não perder a linha de raciocínio. Ele não fala sobre misericórdia logo no início do texto. Adivinha o que ele vai falar? Perdoai. Aí tem a lógica, olha só. Perdoai é um ponto. Depois, reconciliai com os adversários. Segundo ponto. Sacrifício mais agradável a Deus. Terceiro ponto. Ó, são etapas psicológicas. E aí começa a projeção. O que eu mais acho interessante é porque o nosso movimento espírita ele é muito cheio de marketing, de psicologismo. Aí você coloca assim, psicologia de não sei o que lá. Todo respeito à psicologia. Isso aqui é psicologia. E ainda uma psicologia tão profunda que a psicologia atual nega a parte da religião. Porque é moda. Mas olha aqui na figura de Jesus. O argueiro e a trave no olho. Isso é o quê? Isso é projeção. Você enxerga o argueiro lá do indivíduo, toda a sua sombra, porque está em você, mas você não olha para si. O argueiro e a trave. Olha lá, ó. Aí depois, não julgueis para não ser julgados. Por que ele não colocou no início? Atire a primeira pedra daqueles que estivessem pecado. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência. E depois, é permitido repreender os outros? Olha como é que é a estrutura. Por quê? Porque a gente compreende equivocado. Ah, então eu não vou julgar ninguém, então o mal cresce. E aí a última pergunta ela é espetacular. Porque é permitido, então, repreender o outro, ou seja, você está numa conversa do indivíduo, e aí você julgou que o indivíduo ali tem um posicionamento equivocado. Então, você faz uma projeção. Se essa projeção é para esconder você mesmo, ela não vai redundar no bem na sociedade. Porque você está querendo se esconder. Agora, se esse mal vai interferir na vida das pessoas, vai trazer caos, vai ser um malefício para muita gente, vai trazer desordem, o mal irá crescer, e aí você entra na falsa ideia, temos que ser indulgentes. Você tem que ser indulgente, mas tem que ser ativo. Aí o mal precisa ser repreendido, precisa ser divulgado e combatido com a moral cristã. Olha a diferença. Porque há um sofisma de bondade. Até mesmo em algumas pessoas que, por exemplo, acreditam que Jesus Cristo não entrou no templo e quebrou aquelas bancas. Então, por que Kardec colocou isso no livro? Me respondem. Se Kardec tinha Sócrates, Platão, vários espíritos de várias ordens, por que eles inseriram isso no livro? Por que os 4 evangélicos, então, que falam de pacificação, de brandura, não é? Do cordeirinho, por que eles inseriram? Então, eles não podiam ter tirado. Acho que isso aqui a gente inventou.
Aí tem Evangelho de Marcos, João, Lucas, Mateus, todos eles colocaram a mesma posição. Porque a gente tem uma falsa noção de bondade. Nós estamos falando que Jesus Cristo era violento, tá? Mas quem teve com Barcelo igual como a gente teve, que falava quando o Chico tinha que falar com energia, o Chico falava. Se a gente vive esses debates como a gente vive na Casa Espírita do movimento, você acha que em alguns momentos o Chico não foi mais enérgico? Vocês acham que com Jesus também não? Cuidemos da falsa, do sofisma da bondade. Cuidemos disso. Emmanuel diz assim, ó, cuidado com o bem, assim, não vou mexer com isso que vai trazer problema. Isso é orgulho disfarçado. Porque Jesus Cristo entrava dentro do templo e botava para quebrar, mesmo que os outros tacavam a pedra nele, ele tinha que sair correndo. Está escrito lá. Ele entrando dentro do templo lá, recitando a profecia de Isaías, normatizando, dizendo que era ele. E aí, dentro do templo, com mais de 200 pessoas, elas se escandalizam e começam a tacar pedra em Cristo. E ele sai do templo. Mas o problema não estava nele. Ele não ia ficar chorando pelos cantos. Me botaram para fora do templo. Não me aceitaram porque eu sou o Messias. Caridade para com eles, benevolência para com eles e sigamos adiante. Aí ele vai falar o seguinte, né? Daquela situação da poeira do pé. Se essa casa não quer me acolher, baixa a poeira do pé, ó. Siga em frente. A gente não. A gente entra naquele falso julgamento e fica ali julgando o outro. Eu não mereci isso. Né? Aí você julga a conduta do outro e fica preso. Fica aqui, ó. Não entramos nas palavras dos outros, de oradores que querem colocar a palavra de acordo com a sua vontade. Vai lá e pesquise. Analise. E chega a uma conclusão. Abaixa a cabeça para o mal para você ver como é que ele vai crescer. Então tenhamos o que Emmanuel nos diz o seguinte: bom senso, equilíbrio, para que a gente consiga então colocar em prática verdadeiramente o que o Evangelho diz. Porque como é que você vai lutar pela justiça de cabeça baixa? Se você, vamos com humildade. Você está combatendo o mal, gente. Paulo, Pedro, Tiago e João iam para dentro do templo. Você acha que eles discutiam como? Nós estamos falando de hoje. Imagina nossas reuniões na Casa Espírita. Como é que é? Bota 200 séculos para trás. 200 anos para trás. 2000 anos para trás. Era de levantar a espada. Então, a nossa procura é o seguinte: é para que o Evangelho ele entre dentro da gente e a gente consiga, com energia, saber o momento. Ser misericordioso no momento certo. Ou seja, para o rico, jovem rico Jesus, larga tudo que tem e segue-me. Maria de Magdala, tranquilo, sereno, só aguardando o momento de pedir a ela a vida dela. Para Simão Pedro, você vai me negar 3 vezes, Simão. Olha aí. Olhando para o futuro. Mas sabia que ele teria, então, condições de ser o único, de ser crucificado de cabeça para baixo. Olha o tamanho do texto e da abrangência para que a gente possa ser misericordioso com a gente, né? Entrando nos passos, que é o quê? Perdão das ofensas, para você conseguir se perdoar. Você desenvolvendo esse sentimento, que todos nós não temos, estamos em desenvolvimento, você vai dar um avanço para você reconciliar com o seu adversário. Reconciliar com o seu adversário não é igual como a gente entende na situação de confiança, mas pela questão de 187. Reconciliar intimamente, para que, quando o adversário estiver na sua frente, você não tenha os pensamentos negativos, para que seus instintos que vão se aflorar no instinto de preservação, você controle e dê lá dentro de si o altruísmo, substituindo com aquilo que a gente aprende.
para que quando aconteça algo grave, não é? Seja de crime, seja de uma situação que abrange a nossa família, a gente tenha discernimento para então entender o passado, o presente, o futuro e como nós iremos nos posicionar. Olha aí. Para que a nossa vida então se torne leve, branda, e possamos então mergulhar, apesar do caos, com esses sentimentos, para que a gente tenha então estrutura psicológica e consiga entender que da mesma essa água que jorra do universo que está atrás do Diego, basta a gente então sintonizar com essa união, com pensamento, com reflexão, com prática, com exercício diário, para que esse eu grosseiro ele substitua para um eu profundo, mais simples, mais brando, mais amável. Todos nós estamos no mesmo caminho. Então, a partir do momento que a gente queira dar um passo à frente, nós seremos, então, confrontados à realidade que irá nos mostrar quem nós somos. Então, nós iremos, então, encontrar o sofrimento, o conflito nas projeções do outro. Teremos situações que nós precisaremos, então, colocar a cara para bater, né, para apanhar. E outras que nós vamos resistir e tomar o outro fraco. Olha aí. Enquanto muita gente você vai ajudar essa pessoa fez isso com você naquele tempo. O reforço da sombra. E aí nós precisaremos nos posicionar com Jesus, que não permitiu que o desequilíbrio daquele momento, de Judas, de Pedro, a fragilidade de João, alterasse a sua mensagem. E que nós aliemos as nossas estruturas psíquicas com o projeto que o nosso mentor colocou para nós. E deixemos de lado essa paralisia por causa dos nossos familiares e das aprovações do outro. E encharquemos as nossas estruturas psíquicas de luz, para que a gente consiga enxergar na flor, na rosa, não o espinho, nem a terra, mas sim a flor. Para que a gente consiga, então, enxergar nos insetos, por exemplo, o brilho do vagalume. Para que a gente consiga enxergar nas teias das aranhas a arquitetura magistral da teia. Para que a gente consiga enxergar, por exemplo, na formiga, não aquela que pica a nossa perna ou que vai atrás do açúcar, mas a engenharia que está por baixo, magistral. E aí, no nosso entorno da nossa estrutura será luz. E nós iremos projetar luz. Iremos viver em paz. Porque aquele que julga em qualquer instância, ele vive numa algema. E todos nós vivemos numa algema. Precisamos diminuí-la aos poucos, nos dias e nas horas. E o estudo ele proporciona isso. Vocês podem ter certeza que a partir de hoje vai despertar em nossa memória um clichê na nossa consciência. E aí a gente vai perceber o quanto a gente julga. Porque nós começaremos então a perceber, porque está no automatismo. E isso é o magnífico da doutrina. Porque aí a gente dá um passo à frente e consegue perceber e trabalhar. Então, vejamos, no estudo de hoje, esse texto maravilhoso do Emmanuel, essa referência no capítulo 10, e coloca uma anedota ainda, anedota não, desculpe, um adicional, o livro de Hamed, que é fantástico, Tua Medida, a lição inicial, vocês vão encontrar lá a verdade, e faz e confronta com as mensagens do Emmanuel, com as mensagens do Evangelho, e a gente vai então construir um manual de conduta para que a gente possa se livrar do julgamento que nos prende, não do julgamento que faz a gente evoluir. São duas coisas diferentes. E é isso. Tiago, muito bom. Eu queria só aproveitar a sua fala, aproveitar o que você colocou, para falar um pouquinho do Emmanuel, né? O Emmanuel. É porque, assim, não dá para você estudar Emmanuel só com uma obra, né? A gente acaba estudando com várias obras dele. E as coisas se completam, eu fico maravilhado. Porque eu estava vendo hoje o Evangelho de Lucas, né? Aí, quando você estava falando aí de Mateus 5:7, ele fala dos misericordiosos, né? Para nós ser
misericordiosos, nós perdoarmos, né? Para que nós podamos ser perdoados também. Né? Aí eu estava vendo Lucas hoje, eu estava até falando com o Miriam, né? Tem uma parte do Evangelho de Lucas 10:42, né? E aí, no livro Fonte Viva, Emmanuel comenta, né? Que aqui ele fala da boa parte. Né? O título até boa parte. Ele fala assim, não te esqueça da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Todos nós temos uma boa parte, só que nós temos o mau costume de ficar gravado o que é de ruim da pessoa. Né? E não é por aí, né? Aí é o mais interessante, porque a gente vai analisando o Mateus 5,7, que fala para ser misericordioso, e dentro do texto desse livro Fonte Viva, né? Que Emmanuel falando para a gente, ele fala bem assim, ó, interessante isso aqui, ele fala assim, o criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser um enfermeiro que vai estender a mão, né? Que vai dar água para a gente beber. Né? Ou seja, nós olhamos muito o lado negativo, mas não esqueça que todos nós temos alguma coisa de bom, né? E ele acrescenta aí, e coloca um negócio muito interessante, que é bem assim, ó, a imperfeição completa, da imperfeição completa nossa, né? Que todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós vamos ter, mas nós temos que enxergar a boa parte de cada um de nós tem uma boa parte. Eu falo isso só porque é muito interessante. Vamos supor, né, uma contenda no trânsito, você está discutindo com o médico que vai estar lá, depois lá salvando sua vida, você não sabe que a pessoa é médica, que a pessoa que a pessoa ali você vai precisar dela na frente. Né? Então, é muito interessante quando a gente analisa o Emmanuel, as obras, que ele pega os textos, parece que ele olhou o Lucas falando uma coisa, traduziu o que o Lucas falou e complementa no outro lado em Mateus. Né? É muito interessante isso. É maravilhoso a gente estudar as obras em conjuntamente, que a gente vai percebendo que, claro, nós estamos encontrando a luz aos poucos, né? Mas a gente vai, e o que nós estamos fazendo aqui hoje é importante, nós estamos fazendo um filtro para passar para os demais. O que cada um falou, o que Emmanuel queria dizer lá para a gente não entendia lá atrás, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito, muito bacana. Eu queria só complementar na minha fala, né, nesse sentido das obras, né? E tem, por exemplo, Beato, também uma outra mensagem, porque você vê, como a gente está vasculhando esses textos, a gente tem encontrado. Tem, por exemplo, no livro Fonte Viva, Desculpa Sempre, que ele vai falar sobre isso aí. Procure das vítimas da maldade algo que possa soerguê-las, e você só consegue soerguer na virtude. Isso é desafiador, gente. Porque o indivíduo, você está vendo que ele está fazendo mal ali, seja o seu familiar, seja o seu amigo, seja etc. Aí você tem que olhar para ele e falar assim, o que aquele indivíduo ali tem de bom para que a energia dele seja canalizada para a bondade e ele consiga trabalhar esse lado dele ruim. Aí Emmanuel faz essa análise como um reverdecimento das árvores. Porque a árvore passa pelo inverno e ela fica seca. E depois vem a primavera, vem o outono, e como é que ela faz? Porque a natureza consegue enxergar nas estações aquilo que ela tem de melhor. Então ela passa pelo inverno sombrio, se podemos dizer, numa figura psicológica humana, do crime. Mas ela não é o crime. O crime, ele é temporário. E é preciso que você, então, encontre ali, numa virtude, ou na virtude latente, e que você ajude a trabalhar. Ou seja, como você encontrasse esse indivíduo e visse ali uma semente poderosa, que possa dar bons frutos lá na frente. Isso é para mentes iluminadas. É por isso que nós precisamos iluminar-nos. Para que quando, por exemplo, a gente chegue numa situação na casa espírita, qualquer que a gente encontre ali um pedaço de luz, para que aquele indivíduo ele não caia em trevas. E automaticamente a gente ajudando o outro, a gente ajuda quem? A nós. Então é isso. Ele quer comentar também. Gente, assim, é muita coisa que eu gostaria de estar compartilhando. Assim, foi uma enchente de luz, falar assim. Mas pegar assim, a parte mais prática, né? Igual o Tiago já falou, né? Que o Cristo, ele não olha as sombras, né, da gente.
se ele enxerga as sombras, mas ele vê além delas, né? A possibilidade daquilo ali se tornar, né, uma coisa boa para nós mesmos. Eu até estava mostrando aqui um texto para o Beato, né, do Fonte Viva, o exemplo de Jesus. Aí lá na lição, ele enxergou o defeito da Maria, Madalena, do Zaqueu e tal. Cada um tem o seu, igual você falou, na sua particularidade. E Jesus transformou aquilo em luz, através das informações que foi passando para eles, né? Maria de Madalena, ele comenta com ela, para ela abrigar os filhos, não na sua casa, né? Porque todo mundo sabe a história dela, né? Mulher pecadora, falar assim. Sim. E ela começou a abrigar a todos os filhos de Deus no seu coração. Então, ela foi, né, atrás dos leprosos, né? E ali ela fez um trabalho maravilhoso. Mas trazendo para o nosso mundo hoje, né? Eu estava até comentando antes com meu esposo que eu ouvi a história de um atleta que ele falou que ele começou fugindo da polícia. E alguém viu, né, como ele corria muito e depois conseguiu até ele. E convenceu dele começar a treinar. Olha só, uma alma boa, né, resgatando alguém, viu a potencialidade que ele tinha, que estava fazendo para algo que não era tão bom. Aí eu fui tentar achar o nome dele aqui, que eu não achei outra história. Uma ex-moradora de rua, viciada, né? Aí ela tem entre títulos assim, animal, a quarta colocada na corrida, eu atleta. Aí ela vem contando a história dela, que a mãe dela abandonou ela numa caixa de sapato e que ela foi aprendendo a sobreviver. Então, com isso, ela passou a roubar, a furtar, né? Usar drogas, morava nas ruas. E por causa de alguém que desafiou ela numa corrida, que ela fez, né? Já que ela desafiou a menina, ela foi para provar que ela era capaz. E ela correu 42 quilômetros em 6 horas. Ela disse que nunca mais ela ia fazer isso na vida dela. Mas após isso, ela se tornou uma atleta. Porque alguém enxergou nela essa potencialidade que ela tinha. Né? E com isso foi resgatada, né? É uma outra vida hoje, né? Então, o nome dela é Ana Luísa Garcês. Essa moça. E ela conta aqui a vida dela todinha. Ela usava cocaína, usava maconha. Então, uma pessoa que estava realmente no fundo do poço. Outra coisa que gostaria de comentar é sobre o perdão. Que muitas das vezes a gente coloca na nossa cabeça que nós perdoamos, né? Não perdoei fulano. Mas, na verdade, nós não perdoamos. Porque a gente não esquece o que ele fez, no dia que eu ouvi aquelas palavras, o cheiro que aquela pessoa tinha, eu não esqueço a roupa que ele usava, o jeito que ele... Entendeu? Então, por mais que eu fale assim, eu perdoei a pessoa, né, o mal que me fez, seja lá qual for, isso não é perdão, não é verdade, o Tiago? Só que a grande questão que a gente vê é porque tudo está aliado. Então, por exemplo, na verdade, a memória, né, você não vai ter como esquecer. Mas a grande questão é o seguinte, é o que aquela lembrança te causa. Então, por exemplo, quando há cicatrização, né, e que você realmente perdoou, aquela lembrança você não vai ter o revide. Se você lembra do ato, você não vai ter julgamentos de que aquilo, né, e aquela situação te traz pesar. Aquilo não vai gerar em você sentimentos inferiores que corrompem a sua saúde. Você vai lembrar do ato, mas o ato não vai estar vinculado a um sentimento baixo, ou um sentimento de autopreservação. Então, tudo aquilo que quando você encontrar com o indivíduo não vai mais te alterar. Não vai acelerar o seu coração, você não vai desejar mal. Aquilo ali vai estar cicatrizado. É a mesma coisa que quando você olha para o machucado que está no seu braço, você lembra do machucado, mas ele está cicatrizado. Você não vai esquecer a marca que está no seu corpo. Mas aquilo não vai gerar mais impedimento.
Então, é sobre esse aspecto que a gente também vai entender lá no Evangelho. Então, o indivíduo e o ato não vai mais tirar seu sono. E também não vai tirar para você, não vai tirar de você a sua vontade de realizar, de sonhar, porque você fica ali naquela zona e fica preso. Então, quando falarem do nome do indivíduo, aquilo ali não te altera. E normalmente, né, quando isso não está resolvido dentro de você, vai surgir pela lei de causa e efeito, porque há um problema, situações para que você resolva. E é sobre esse aspecto que tudo isso entra de acordo com o tema também. Porque aquele que julga vai ter dificuldade de perdoar. Aquele que não se perdoa, julga. Olha, então quando você vai desenvolvendo a sua capacidade de perdão, automaticamente você vai se perdoar e vai compreender. Porque essa é uma palavra-chave que o Beato também vai encontrar nas várias lições. Compreensão e bondade. Compreensão e bondade. Então você vai compreender que o círculo de sua vivência social te levou àquela relação. E se aquela relação você sofreu alguma coisa, você tem que olhar o passado. Então você compreende. Se aquilo ali tem força e o ato em você, é porque tem débito. E se não for algo que fez de ruim, há também um processo de evolução. Como é que a gente vai estar na fileira de espíritos evangelizados? Então há provas. Então olha aí, são muitas aflições. Verdade. Então no mundo onde você só tem aflições, você vai caminhar por isso. Por isso, Beato, que aquele estudo lá do perdão em nós e desculpa sempre, ele também gera um seminário. E ele vai junto com um texto aí, ó. Depois você dá uma olhadinha nele, né? Que também é maravilhoso. Vou dar uma olhada. E aí você vai Olha, trabalhando isso dentro de você, né? Porque o que acontece? O ato, a pessoa, ela fica no seu círculo, da sua estrutura psíquica. E normalmente são aqueles que são mais próximos da gente. Então é preciso que você então faça esse trabalho, intimamente, de você mergulhar primeiro no conhecimento teórico e você fazer o exercício. Então o que acontece? Certa feita os espíritos me orientaram também a fazer isso. E é o que está escrito lá no Evangelho. Orai por aqueles que vos perseguem. Ora, quando o indivíduo te fere, ele te perseguiu de alguma maneira. Como é que você vai se desvincular desse pensamento e desse sentimento? Quando, então, você alimenta a sua vontade com sentimento de bondade. Olha, isso aí é desafiador, Beato. Isso é você sair do ego. E aí você vai desenvolver um esforço. Isso dói. Para você ter sentimento de bondade para com aquele que te faz mal. E aí o próprio destino vai fazer o seguinte, ele vai então romper a algema. Não necessariamente a pessoa vai viver no seu círculo social, ou vai viver, mas psicicamente você vai estar onde? Porque o problema vai estar nela. E o que levou Jesus a dizer assim, perdoai, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Se a pessoa tivesse o conhecimento que a gente tem, não faria o que fez. E na grande maioria das vezes também a gente faz por ignorar o conhecimento que a gente tem. Quando a gente mergulha num conhecimento de causa e efeito, é preciso o quê? Você plantar o bem para redundar no bem. Mas a nossa sombra ainda está tão forte que a gente vê a lei de causa e efeito com algo de ruim. Então a gente sempre pensa o quê? Ó, se você fazer o mal, você vai espiar. É preciso sair dessa linha. Se você fazer o bem, você vai receber esperança. E aí a sua conduta vai ser sempre para o lado altruísta. E aí você não vai pensar em obsessão, em expiação, não é? Em mão severa dos espíritos, em umbral, em vales. E aí a gente está vendo como é que a gente vai indo? Então é uma projeção dos nossos atavismos e coloca dentro da doutrina. E aí a gente vai pensar o quê? Sobre outro aspecto. Todos nós somos assim. E aos poucos, nesses estudos, a gente vai sedimentando a base, despertando para essa realidade altruísta. Por isso que Kardec vai dizer assim no livro Céu e Inferno, ele desconstrói o céu e o inferno. A gente também tem que desconstruir o umbral. Por quê? O umbral dentro da gente. Porque o céu e o inferno está onde? Aqui. O umbral está onde? Está aqui. Também.
Entendeu? Então, Isso é um negócio interessante aqui. nós não precisamos desencarnar para estar no umbral. Entendeu? Nós precisamos preservar nossa mente. Olha, esses dias, por exemplo, tem 5 minutos ainda, nós entramos numa estrutura psíquica, por exemplo, densa. E aí eu subi a terceira ponte. Você imagina o que eu senti? Aonde que estava aquela realidade toda? No dia anterior, 3 pessoas bateram no meu carro. 3. Aí a nossa estrutura psíquica de ressentimento, de mágoa, de ódio, de sentimento de vingança, vai criando a psicosfera. E ali nós vamos plasmando o que? O destino. O nosso destino, ele tem uma trajetória. Mas nós estamos criando, olha só, hoje, os nossos pais do futuro, os nossos filhos. Eu sei que Miriam, sempre nas próximas reencarnações, vai casar com Beato. Mas aí nós vamos criando o quê? Os nossos novos esposos, as nossas novas esposas. Não é? Eu já proposto com a minha esposa. Na próxima a gente nasce junto. Eu não quero não, eu venho como homem. Então eu venho como mulher. Entendeu? Então assim, a gente vai plasmando, não tem como fugir. Né? Eu até falei que também queria casar com minha sogra, porque o processo da reencarnação, ela falou assim, se esse negócio da reencarnação existir, na próxima eu venho solteiro. Então assim, você tem essa realidade, a gente está plasmando a todos os instantes o nosso destino. Então vejamos bem, nós temos o recurso, nós temos a estrutura, nós temos o estudo para a gente então transformar o nosso destino melhor. Então por que nós sofremos? Porque queremos. Existe o sofrimento natural da vida, que é o quê? Você não comer, você vai sentir fome, você trabalhar demais, vai dar dor de cabeça, a sua pele vai rugar, isso é natural da vida. Mas existe um outro sofrimento que é o impactante da escolha. Para você nascer no mundo de provas e expiações, você sofre o grito da dor, do choro, a adaptação da alimentação, depois a morte, o desenlace, o processo natural, isso faz tudo parte da vida. Mas há a situação por nossa conta. Então nós precisamos fazer o quê? Acelerar, né, a nossa vontade de movimentar a nossa capacidade íntima, de abrir esse destino mais forte, mais feliz, mais etéreo, mais suave, mais alegre. E aí nós vamos viver já na Terra a alegria dos anjos. Essa é a nossa proposta aqui de quarta-feira, que nós estamos aprendendo junto. Para que a gente consiga lidar e já ter aqui a alegria, essa alegria que a gente sente aqui, ó, para que ela perdure, ela se amplie ao longo das semanas. Bom, Thiago, chegamos já no... 2 minutos e 31. Não sobrou nada pro Diego, coitado. Fica à vontade, Diego, para suas indagações, ainda dá um tempinho. Não, eu tô aqui só ouvindo mesmo, refletindo e aprendendo com vocês, gente. Obrigado. Então tá bom. Thiago, eu só interromper aquela assim. Eu estou usando uma receita que o mestre deixou, né? Quando a receita dele, eu sei que das muitas receitas tem umas que é difícil você amar o inimigo, você, né, praticar mas ele falou uma coisa assim: faça o bem. Né? Então eu procuro sempre fazer o bem. E a gente sabe o que é bem. É aquilo que nós não quer que o mal é aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Então o bem eu vou pelo inverso. Eu tento ver as pessoas felizes e que elas se sintam felizes. É isso. Então, ver ela. Haroldo Dutra, nesse novo livro dele, Despertar, ele tem um textinho que eu li, ele fala o seguinte: você pedir às vezes o perdão, né? É difícil no momento, é amargo, mas depois é suave, né? Fica doce a boca. Agora, você odiar pode ser mais fácil no início, mas você manter o ódio com uma pessoa é muito complicado. É difícil também odiar. Então, vamos por uma, facilitar, né? Por melhor para nós, né? Que é amar, você perdoar o outro, que te deixa tranquilo, não vai te desestabilizar, né? Você não vai jogar veneno para dentro de você mesmo, através dos seus pensamentos, e por aí vai. Nossa, é riquíssimo esse estudo. Temos 1 minuto, né, Diego?
Já acabou já. Então tá bom. A prece eu vou fazendo aqui de casa para todo mundo, porque não dá tempo igual eu fiz outras gravações. Obrigado, então, gente. Mas a gente Então, tá faz bom, aqui. um abraço. Deus abraço. abençoe. Até a próxima. Bom ver vocês. Obrigada, gente. Falou, Diego. Qualquer coisa nós estamos aí. Tá jóia. Tchau. Tchau. Tchau.